Agora vamos continuar então falando da nossa cabeça, que às vezes você fala assim, tá, eu vou fazer o uso do produto, mas eu estou precisando entender melhor as coisas que estão acontecendo aqui na minha mente. Você já ouviu falar de check-up neurológico? Então, gente, é importante a gente prestar atenção e aprender sobre isso, porque é uma série de exames que são feitos por um neurologista e que vão rastrear ali para tentar encontrar uma doença como essa falta de memória que eu acabei de falar, talvez um problema de aprendizagem, até mesmo prevenir um AVC. E quanto mais cedo a gente procura, tenta descobrir, maior é a chance de resolver o problema, né? Então hoje quem explica sobre check-up neurológico é o neurologista Dr. William Rezende, que já está aqui, e eu recebo com muita alegria. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá. Obrigada pelo seu tempo, porque eu sei que tempo de médico é preciosíssimo, né? Não, mas é um prazer estar aqui. Que bom. Vamos sentar, eu vou sentar aqui do seu lado para a gente conversar então sobre o check-up neurológico. Você viu que a angústia em relação à memória é grande, você deve estar recebendo bastante queixa no consultório sobre isso, né? Sim, não, tem muitas queixas sobre isso, é extremamente comum a queixa de memória no consultório. E a memória, ela tem muitas pessoas que têm medo de ter, tô com Alzheimer de tanto que eu tô esquecido. E, primeiro, o Alzheimer é raro de acontecer antes dos 60 anos de idade, mas tem outras causas que afetam a memória. E o check-up neurológico é justo para isso, é para investigar possíveis causas que estejam afetando o funcionamento do cérebro e até mesmo para fazer diagnósticos ou prevenção de possíveis patologias. E ele é muito análogo ao check-up cardíaco. O check-up cardíaco, hoje em dia, todo mundo faz. Todo mundo já sabe que é importante, que quem faz check-ups cardíacos vive mais, morre menos do coração, de outros problemas. O check-up neurológico também a gente vai avaliar o cérebro de um aspecto funcional, como, por exemplo, com a avaliação neuropsicológica, com o teste de reserva vascular do cérebro. A gente faz um teste anatômico do cérebro com a ressonância magnética, com ultrassom do cérebro, por exemplo, um teste eletrofisiológico para ver a funcionalidade elétrica do cérebro com eletroencefalograma, polissonografia. E a gente pode ainda também fazer até exames laboratoriais mais específicos para a função do cérebro e talvez até alguns testes genéticos e alguns testes especiais, como PET scan cerebral. E bom, isso tudo dentro de um contexto que seria de alguma queixa do paciente. O paciente pode ter alguma queixa, como, por exemplo, memória, ou que não está conseguindo fazer as coisas corretamente, não está tendo, a cabeça não está funcionando para fazer as coisas do trabalho ou outras coisas, ou simplesmente por conta de idade em forma de prevenção. A pessoa não tem uma queixa específica, mas está lá acima dos 50 ou especialmente acima dos 65 anos de idade e quer ter uma prevenção de problemas, possíveis problemas neurológicos, também é plenamente possível de fazer, mesmo que não tenha queixas. Olha lá que interessante, porque, como eu disse na abertura, se a gente detecta um problema antes, o quanto antes, maior é a chance da gente ter um bom tratamento, ter eficiência nesse tratamento. Sim, exatamente. Com o check-up neurológico, a gente pode detectar possíveis problemas e até normalidade e, às vezes, supranormalidade. Por exemplo, com o check-up neurológico, a gente pode fazer um diagnóstico de um TDAH, de uma depressão mais forte que está afetando o raciocínio, a memória da pessoa. A gente pode fazer o diagnóstico de uma apneia do sono, que afeta durante o dia a concentração, a memória. A gente pode fazer um diagnóstico de uma atividade elétrica do cérebro fora do ritmo ou de pequenas descargas epilépticas, mesmo que a pessoa não tenha tido uma crise epiléptica, que também afeta o funcionamento do cérebro, como também em aspecto de memória, atenção e outros mais. A gente pode fazer diagnósticos precoces de um possível Parkinson, ou até mesmo de uma tendência ou possibilidade de um Alzheimer. A gente pode fazer diagnósticos também de patologias que afetam o cérebro, como deficiência de vitaminas, ou alterações da tireoide, ou outras alterações hormonais, como, por exemplo,
a queda do hormônio na menopausa, às vezes os sintomas que a mulher tem são neurológicos. Ela não tem fogacho, ela não tem coisa, mas ela começa a ter esquecimentos, começa a ter insônia. O check-up neurológico, a gente pode também fazer diagnóstico de supranormalidade. A pessoa está totalmente dentro dos parâmetros, mas quando faz a avaliação de neuropsicológica, que vê o QI da pessoa, a atenção, memória, a pessoa às vezes é acima da média. E isso também é importante, até mesmo para ter acompanhamento ao longo da vida, como que ela vai, se ela está mantendo essa performance ou se ela está caindo. Então, um check-up neurológico envolve muitos exames, inclusive o exame neuropsicológico, que aí tem que ser feito com uma neuropsicóloga. Isso mesmo. Que aí não é o neurologista que faz, Não, né? não, é a neuropsicóloga. O neurologista pode fazer testes de rastreio, como a gente faz na consulta. Eu faço teste de rastreios para alterações de humor, como de depressão, ansiedade, insônia. Esses rastreios são feitos na consulta, no bate-papo ou é através de exame? Questionários. São questionários que eu mesmo aplico, que o próprio paciente vai respondendo e que essas pontuações já dão pistas para um possível problema. Mas uma coisa é ter as pistas, outra coisa é a gente ter diagnósticos já bem pautados sobre problemas que estão afetando a capacidade cerebral da pessoa, a capacidade cognitiva. Olha lá que interessante. A gente tem solução para a grande maioria das doenças neurológicas ou não? Porque, por exemplo, Alzheimer, a gente tem aí uma questão, né? Tá saindo um novo medicamento, mas ainda não chegou no Brasil e tá toda essa expectativa. Sim. E para as demais doenças? Temos sim, vai depender tudo da causa. Por exemplo, se a gente tem uma apneia do sono, na qual a pessoa nem sequer sabia, mas está tendo durante o dia mais sonolência, não tem concentração, não tem memória, com o diagnóstico, tem um tratamento do CPAP que melhora completamente. Se a pessoa está tendo uma atividade elétrica anormal do cérebro, você pode dar um anticonvulsivante e zerar isso. Se a pessoa estiver tendo uns sintomas iniciais de Parkinson, mesmo que ela não trema, a gente pode dar os medicamentos do Parkinson que melhoram esses sintomas e até mesmo já fazer certas práticas que podem retardar a evolução da doença. Se a pessoa tem uma tendência para o Alzheimer e vê que ela está com sinais que pode desenvolver Alzheimer, tem práticas tanto de atividade física, alimentação, vitaminas e demais coisas que podem melhorar do sono, que podem retardar a evolução disso, como agora esses medicamentos estão chegando, que são justamente para as fases precoces da doença, que eles têm que ser aplicados quando o cérebro ainda não está destruído, que são novos medicamentos que podem retardar a evolução do Alzheimer. Para o Parkinson ainda não chegou, mas já tem vários em andamento da pesquisa. Para AVC a gente pode fazer rastreio de fatores de risco, como liberação de microtombos, como a estenose de artérias, como outros elementos que têm o risco aumentado de ter AVC, como a reserva vascular diminuída, na qual, com isso, a gente pode fazer atitudes para mudar o fator de risco de um AVC. Por exemplo, um TDAH. Um TDAH, a gente fazendo o diagnóstico dele, a gente pode tratar diretamente o TDAH com os medicamentos e com terapias não medicamentosas, o que também vai melhorar muito a vida da pessoa. Doutor, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo e por nos esperar aqui para as perguntas. Olha, a Magna, ela diz assim: meu filho de 21 anos tem um comportamento muito infantil para a idade dele. Qual exame eu devo fazer para poder fazer um tratamento eficaz? Bom, não é um só exame. Esse é alteração de comportamento, fora do esperado da idade. Nisso a gente faz, sim, o check-up neurológico com quase todos os componentes. A avaliação neuropsicológica, que na avaliação neuropsicológica também tem a avaliação psíquica do paciente e a avaliação cognitiva do paciente. E nisso a gente pode detectar possíveis retardos mentais, ou espectro autista, ou até mesmo um TDAH. E para isso também tem o exame do ultrassom transcraniano, que ele pode ver aumento da área da substância negra que está relacionado com o TDAH.
A gente pode também fazer o exame de imagem, como ressonância, para ver se não tem anomalias no cérebro que explicassem isso de maneira diferente. E por último, que não sei se isso estaria alguma coisa da queixa do como seria o comportamento infantil, o eletroencefalo, que ele pode pegar anormalidades elétricas do cérebro e isso explicar, às vezes, comportamentos anormais ou fora do esperado, tá? Perfeito. Então, tem que buscar um neurologista, né, Magna? E aí, com certeza, ele vai te encaminhar para todas essas possibilidades, tá bom? Agora, a próxima é da Noeli. Zumbido no ouvido é um problema neurológico? O zumbido no ouvido pode ser um problema neurológico, mas também pode ser propriamente do ouvido. A causa mais comum de zumbidos no ouvido é quando a pessoa tem trauma acústico ao longo da vida e tem junto tipo uma perda de audição e o zumbido. Mas quando é um zumbido que a pessoa tem uma audição normal, é comum de estar associado a elementos de estresse. A pessoa, quanto mais estressada ela fica, quanto mais tensa ela fica, maior a chance dela ter o zumbido, especialmente de noite, quando as coisas estão quietas. A pessoa está quieta é quando ela ouve mais o zumbido. E, obviamente, com exames normais do aparelho auditivo, uma ressonância normal do cérebro e dos ouvidos internos, um exame de audiometria normal também, e se vê características neuropsíquicas afetadas, isso sim pode explicar esse tipo de zumbido. Outro tipo mais raro ainda é a pessoa ter alguma lesão no cérebro que cause o zumbido. Aí sim ela pode ter algum tumor, ela pode ter alguma inflamação, ela pode ter algum sangramento, ela pode ter algum vaso pegando o nervo, e aí sim isso gerar zumbidos, que aí seria a origem de afetar o nervo acústico ou o lobo temporal, que está relacionado com a audição, e isso acabar gerando um tipo de zumbido. Ok. Obrigada, Noeli, pela sua pergunta. Deu bastante margem aí para muitos esclarecimentos. Valéria, o check-up neurológico é coberto por planos de saúde ou apenas particular? Precisa estar com algum sintoma para o neurologista recomendar? Não precisa ter sintomas para recomendar. A pessoa pode fazer igual um check-up cardíaco para simplesmente se avaliar como ela está do ponto de vista neurológico. E isso já é recomendado oficialmente a partir dos 65 anos de idade pela Academia Americana de Neurologia. E na clínica a gente começa a recomendar pelo menos um a partir dos 50 anos e a cada 5 anos, dos 50 até os 65. E o plano de saúde, ele cobre praticamente todos os exames da avaliação do check-up neurológico. O único que não é coberto é a avaliação neuropsicológica propriamente. Mas em alguns casos tem reembolso também, como das sessões de psicoterapia. Mas a grande maior parte dos outros exames, o check-up como um todo é coberto sim. Perfeito. Obrigada, Valéria, pela sua pergunta. Próxima pergunta na tela da Suzana. E a Suzana quer saber quais seriam os marcadores bioquímicos específicos para o check-up neurológico. O que é um marcador bioquímico primeiro, doutor? Bom, o marcador bioquímico vai referir à química do corpo. A química normalmente está relacionada com exames de sangue. E talvez os marcadores biológicos que talvez estejam mais envolvidos com o check-up neurológico como um todo, que o bioquímico são as análises sanguíneas de diversos elementos que sim podem estar relacionados com a parte neurológica normalmente também. Igual eu já tive uma paciente que ela é uma freira e ela estava com uma alteração de memória e cognição e também tendo dificuldades de movimentos do corpo. E quando foi ver, ela estava com a vitamina B12 muito abaixo. E foi só fazer a reposição da vitamina B12 de forma injetável que ela recuperou e melhorou plenamente. E além disso, a gente acabou com o check-up neurológico dela, vendo que ela estava num processo de
um trabalho muito excessivo e estava deixando de cuidar de coisas mínimas dela, de tanto que ela estava dedicada às suas atividades de cuidar do outro. E, bem, agora os outros marcadores biológicos que a gente faz exames de imagem do cérebro, como a ressonância magnética, que vão mostrar se tem alterações anatômicas, como um cérebro com alguma atrofia, cérebro com alguma anormalidade, um tumor, algum sinal de infecção ou várias outras coisas que pode ver com a ressonância. Também pode mostrar a atrofia do hipocampo, que é do Alzheimer, apagamento dos nigrossomos, como é no Parkinson, diversas alterações. O ultrassom transcraniano, que vê o aumento de substância negra, que pode estar relacionado com o Parkinson nos idosos, nos jovens com TDAH, e tem marcadores também para alterações do estado de vigília, do sono, que pode dar sinais biológicos de alterações do ciclo do sono. A gente tem também o eletroencefalograma, que vai mostrar atividades elétricas anormais do cérebro, como descargas arrítmicas ou descargas epileptiformes. A polissonografia, que vai mostrar a insônia, sono fragmentado, alterações da arquitetura do sono, apneia, movimentos anormais ao longo da noite, que isso tudo pode dar diagnósticos de várias outras patologias juntas. Tem a avaliação neuropsicológica, tem os testes genéticos que mostram tendência e propensão para doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson. E o teste do PET cerebral, que mostra a atividade metabólica dos neurônios, se está diminuída em alguma região do cérebro, que pode estar correlacionada a algum início de uma demência, ou de algum tipo de parkinsonismo, ou de uma depressão grave e profunda, ou de qualquer outro tipo de patologia que possa estar nessa investigação. Olha que interessante, como a gente está avançado, né? Existem muitas possibilidades para a gente detectar aí um problema. A Clara quer saber o seguinte: meu neto é muito disperso e tem dificuldades na escola, desconfio que ele tem TDAH. Quais são os exames para detectar o transtorno? O primeiro passo é uma consulta. A consulta com o neurologista, que entende da patologia, que vai, durante já a anamnese e com testes, tem testes próprios para o rastreio, que é um rastreio que diz, ele tem uma probabilidade significativa de ter TDAH e não tem outras doenças que possam mimetizar o TDAH. Tem que excluir também transtorno bipolar, tem que excluir drogadição, tem que excluir outras patologias que possam estar mimetizando o que pareça ser com o TDAH. E a gente faz o diagnóstico com, pelo menos, elementos parciais do check-up neurológico, que seria o ultrassom transcraniano, que ele mostra o aumento da área de substância negra nos TDAHs, especialmente na forma desatenta ou na forma mista. A forma hiperativa, ela pega menos ela, mas também pega mais. O eletroencefalograma, que vai pegar para toda queixa de esquecimento ou desatenção, tem que ser feito o eletroencefalo, pois pode mostrar anormalidades. Teve uma paciente minha que ela veio jurando que ela tem TDAH, de tanto que ela ficava esquecida, que ela prestava atenção nas aulas, mas não guardava nada. Quando fez o eletroencefalo, estavam as descargas epileptiformes lá. Foi só dar o anticonvulsivante, pronto, zerou o problema de memória dela na faculdade. Temos que fazer também exames laboratoriais para excluir, com certeza, alterações hormonais, vitaminas, outros elementos que possam mimetizar o TDAH, e também a avaliação neuropsicológica. Quer dizer, hoje a gente consegue chegar nesse diagnóstico com bastante precisão, né? Sim. Eu me lembro que antigamente, quando os meus filhos eram pequenos, que sempre tem essa questão, será que tem, né? Déficit de atenção, hiperatividade. As crianças que não gostam muito de estudar, a primeira coisa que a gente pensa é isso. E na época eram só os testes, né? Então só aquele questionário que a professora responde, que mais alguém responde, e
que na verdade gera até uma dúvida, gera uma certa insegurança. Mas esses outros exames, eles vêm para fechar o diagnóstico, é isso? Com uma precisão muito maior, porque o TDAH, ele pode ser dado o diagnóstico somente com entrevista, mas é um diagnóstico que é muito não consistente, ele não necessariamente é um diagnóstico tão firme, tão forte. Quando você faz a avaliação neuropsicológica e vem compatível, e o ultrassom transcrânio vem compatível, o diagnóstico é de muita probabilidade. E quando você faz os outros exames para excluir outras patologias, fica ainda mais assertivo, mais né? assertivo ainda. Perfeito. Dr. William Rezende, muito obrigada. Ele está no Dr. William Rezende no Instagram, entra lá, Dr. William Rezende, o site williamrezende.com.br. Se quiser já mandar um WhatsApp para marcar o seu horário, é o 11 96581 5547. 11 96581 5547. Agora que a gente já aprendeu, você que passou aí dos 50 anos, vamos embora fazer check-up neurológico? Já vi que é importante, já preciso marcar o meu urgente, doutor. Muito obrigada, Obrigado. uma ótima tarde e até a próxima, Muito obrigado. viu? Até mais.